Oi, pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar um pouco sobre a esclerose lateral amiotrófica, sobre a deglutição, a comunicação e a qualidade de vida desses pacientes. A esclerose lateral amiotrófica, também chamada de ELA, é uma doença neurodegenerativa progressiva do sistema nervoso central, que evolui causando atrofia progressiva da musculatura respiratória e dos membros, além dos sintomas de origem bulbar, como disartria e disfagia, resultando em morte ou ventilação mecânica permanente. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença neurodegenerativa que causa a perda de elementos fundamentais dos neurônios motores superiores e inferiores, com tempo médio de sobrevivência entre 3 a 5 anos após o início dos primeiros sintomas. A fraqueza muscular é uma marca inicial na ELA, ocorrendo em aproximadamente 60% dos pacientes. As mãos e os pés podem ser afetados primeiro, causando dificuldades em se levantar, andar ou usar as mãos para as atividades diárias, como se vestir, lavar e abotoar roupas. Se a fraqueza e a paralisia continuam a se espalhar para os músculos do tronco, a doença eventualmente afeta a fala, a deglutição, a mastigação e a respiração. Na ELA, 30% dos pacientes começam com sintomas bulbares, que incluem disfagia, disartria e alterações fonatórias. Não está claro se o comprometimento bulbar implica na deteriorização simultânea das 3 funções ou se elas podem ter uma evolução independente. Existem escalas para avaliar individualmente essas funções, que são de difícil quantificação clínica delas. A detecção da mensuração adequada de suas alterações permite avaliar adequadamente a incapacidade existente. Uma avaliação é necessária para guiar o tratamento fonoaudiológico e para mensurar os efeitos do tratamento. O objetivo do tratamento fonoaudiológico é para manter pelo maior tempo possível essas habilidades e para criar estratégias de comunicação alternativa quando a comunicação oral não é eficaz. Os objetivos da reabilitação são para manter uma fala compreensível, usando exercícios de coordenação fonorrespiratória e mobilidade labial e lingual. Exercícios de reabilitação também enfocam as diferentes fases da deglutição para melhorar o controle oral do bolo alimentar e para aprender técnicas facilitadoras e manobras posturais que favoreçam a passagem do bolo alimentar. Programas de reabilitação são estabelecidos com bases individuais de acordo com o curso e a apresentação clínica da doença. Deglutir é uma sequência complexa de eventos motores integrados, que são programados dentro de um modelo gerador, o centro medular da deglutição. A deglutição não é um reflexo, mas até certo ponto uma reação programada que só é iniciada mediante a correta combinação das vias sensoriais centrais e periféricas da medula. Uma interrupção nessas vias aferentes influencia profundamente na habilidade de iniciar a deglutição. Enquanto a sequência de eventos motores que constituem a deglutição é constante, as relações temporárias entre os eventos são modificadas de acordo com as características do bolo alimentar. Embora influenciada pelos inputs sensoriais e corticais, a ativação muscular sequencial não altera dos músculos periorais até o músculo cricofaríngeo. Esta é uma evidência da exigência de um centro gerador para a deglutição humana. A rede de deglutição no tronco cerebral
Inclui o núcleo do trato solitário e o núcleo ambíguo, com uma formação reticular, fazendo sinapse para os feixes dos neurônios motores bilateralmente. De acordo com a função normal, a rede de deglutição do tronco cerebral recebe inputs que descem do córtex cerebral. O córtex pode disparar a deglutição e modular a atividade sequencial do tronco cerebral. As interações das regiões acima do tronco cerebral, até o presente, não são completamente compreendidas, particularmente em humanos. Métodos de neuroimagem funcional foram introduzidos recentemente na pesquisa da deglutição de humanos. Isso tem mostrado que a deglutição voluntária é representada em múltiplas regiões corticais bilateralmente, mas de maneira assimétrica. A organização cortical da deglutição pode ser modificada constantemente através da modulação de impulsos sensoriais ascendentes com impulsos motores descendentes. A fisiopatologia da disfagia pode ser categorizada baseando-se na disfunção de um ou mais dos 7 amplos mecanismos que constituem a deglutição: a preparação do bolo alimentar, a lubrificação, o controle oral, fechamento do palato, fechamento das vias aéreas, a propulsão faríngea e a abertura do esfíncter esofágico superior. A disfagia é um dos mais importantes problemas enfrentados na esclerose lateral amiotrófica. Não é incomum com uma sintonia inicial na ELA, mas aparece tipicamente após vários meses do início da doença. Muitos pacientes com ELA, no final, mostraram um envolvimento orofaríngeo. Quando a ELA se apresenta predominantemente com disfagia, uma investigação adicional pode mostrar paralisia bulbar ou pseudobulbar. A presença de disfagia pode ser diagnosticada através da videofluoroscopia, manometria, mesmo antes dos sintomas bulbares ou dificuldades de deglutição se apresentarem clinicamente. A disfagia e o relato de pneumonia aspirativa são usualmente os maiores prejuízos para a qualidade de vida, em adição ao risco de desnutrição e desidratação, que ocorrem particularmente em pacientes idosos. Embora a disfagia possa ser frequente ou muito severa e ameaçar a vida dos pacientes com ela, a fisiopatologia natural da disfagia na ELA não foi estudada sistematicamente e ambas documentadas clinicamente ou através da eletromiografia. Embora o número de estudos de videofluoroscópicos tenha sido relatado, até aqui, nem clinicamente nem estudos radiológicos têm sido capazes de explicar claramente os mecanismos neurofisiológicos da disfagia na ELA. A disfagia na ELA, ela é caracterizada por um prejuízo na fase oral da deglutição, o qual tem um impacto direto e mais forte na fase faríngea. O aumento da duração da fase voluntária de deglutição, incluindo as alterações motoras de língua, parece ser uma das maiores contribuições para a disfagia. Os eventos temporo-espaciais anormais durante a fase oral da deglutição têm um efeito direto e significativo na fase faríngea reflexa. Especificamente, os movimentos anormais de língua podem resultar em resíduos faríngeos, que são aspirados após a deglutição ser concluída e a respiração retomada. Pacientes com ELA, com envolvimento bulbar, demonstram problemas mais severos de deglutição, como a aspiração. No entanto, os trabalhos atuais indicam que a maioria dos pacientes com ELA não bulbar também podem apresentar disfagia. Os alimentos semissólidos foram mais eficazes que os líquidos em provocar anormalidades temporoespaciais
na deglutição no grupo não bulbar. Consequentemente, alimentos mais viscosos podem ser mais suscetíveis para provocar comportamentos indicativos do começo da disfunção bulbar nos pacientes, que, do contrário, apresentam comprometimento não bulbar ou diferentes mecanismos neurológicos são envolvidos na deglutição de diferentes tipos de consistência. O escape precoce é mais frequentemente com líquidos ralos e é a maior causa de aspiração traqueal, mesmo em estágios precoces da doença e com alterações leves da musculatura oral. Resíduos faringeais são mais comumente observados na consistência pastosa e líquida e pode causar penetração laringeal e aspiração traqueal pós-deglutição. As alterações de deglutição ocorrem em virtude da ineficiência do trânsito oral na redução da movimentação da base da língua, redução da elevação e anteriorização laringeal e da contração faringeal. A dificuldade em iniciar a deglutição pode ser o resultado de uma paralisia da musculatura lingual, prejuízo no palato mole ou em lesões dolorosas na boca e na faringe, incluindo traumas ou cirurgias nessas regiões. A fraqueza muscular constritora da faringe atrasa a passagem do bolo alimentar para a faringe e o inefetivo fechamento da laringe e da nasofaringe permite a penetração do alimento nas vias respiratórias, causando tosse, engasgos ou regurgitação do alimento para o nariz. O prejuízo na habilidade de deglutir usualmente inclui a redução do fechamento do refluxo glótico para que a disfagia e a aspiração aconteçam concomitantemente. A aspiração pode se manifestar somente através de uma tosse seca que aumenta durante as refeições. A disfunção do neurônio motor inferior causa fraqueza da musculatura lingual, o que interfere na formação do bolo alimentar ou deglutição de líquidos. Mobilidade velar débil, que dificulta o fechamento velofaríngeo durante a deglutição, podendo ocorrer escape nasal e fraqueza da musculatura faríngea. A disfunção do neurônio motor superior produz espasmos no músculo cricofaríngeo ou seu fechamento prematuro, resultando em resíduos na faringe. Os sintomas produzem cialorreia e dificuldade para iniciar a deglutição na disfunção no neurônio motor inferior, ou disfagia com engasgos no neurônio motor superior. Uma das causas de obstrução alta do esôfago e disfagia, na maioria dos pacientes espásticos, é o espasmo do músculo cricofaríngeo, o qual não é aliviado com medicações anticãibras. Visto que todas as doenças do neurônio motor são usualmente progressivas, muitos pacientes desenvolvem uma disfagia severa e, secundariamente, a má nutrição requer uma via secundária para o mecanismo orofaríngeo. Em alguns casos, a rápida e progressiva perda de peso está associada com uma fraqueza acelerada. Tanto a perda de peso quanto a fraqueza adicional podem algumas vezes parar e ocasionalmente regredir em algum grau, possibilitando mais energia através de um catéter alimentar. Um catéter nasogástrico é um acesso simples. Recentemente, a colocação de um catéter de gastrostomia percutânea tem sido um procedimento simples, seguro e efetivo para os nossos pacientes disfágicos. Agora, outra questão é a disartria. A disfunção da fonação é um componente frequente na disartria e é sempre uma característica observada na avaliação clínica. Mas o distúrbio vocal pode dificultar a avaliação. Por quê? Primeiro, a análise de cada tipo de desordem vocal pode ser mudada.
E segundo, a desordem vocal na disartria sempre ocorre ao longo com outras características que afetam a articulação, ressonância e respiração. A fala disártrica na ELA é caracterizada por lentidão, fraqueza, imprecisão articulatória e incoordenação do sistema estomatognático, podendo também estar comprometidos os aspectos de respiração, fonação, ressonância e articulação. Com a evolução da doença, ocorre lentificação progressiva da velocidade da fala, que se torna muito lenta. A mensagem torna-se mais simples, curta e com uso de vocabulário rotineiro para uma melhor compreensão do ouvinte. Em fases mais avançadas, como a disartria grave, a comunicação oral restringe-se a responder questões por meio de uso de palavras-chave, tipo sim ou não. Outros meios de comunicação passam a ser utilizados, então, né? A comunicação alternativa, a comunicação gráfica, simbólica ou computadorizada, né? Facilitando, tudo para facilitar a comunicação do paciente com a equipe, os familiares e demais pessoas. Quanto à disfonia, os sintomas bulbares e pseudobulbares são critérios diagnósticos de esclerose lateral amiotrófica. Um dos sintomas precoces de envolvimento bulbar é a deteriorização vocal. Até agora, as avaliações vocais nos pacientes com ela têm sido feitas principalmente através de análise perceptiva. Os parâmetros objetivos, incluindo medidas acústicas, medidas aerodinâmicas e o tempo máximo de fonação, têm sido mensurados somente em um pequeno grupo de pacientes. A disfunção laríngea pode ser uma característica relevante na sintomatologia clínica dos falantes diagnosticados com ela. Em adição à disfonia, a função deglutitória também é prejudicada. Na forma bulbar da ELA, a voz ou dificuldades de deglutição são sempre sintomas iniciais da doença. Um exame cuidadoso dos músculos inervados pelos nervos bulbares e a avaliação da trajetória do déficit progressivo nos músculos afetados irão ajudar a solidificar um diagnóstico preciso. Então, durante a evolução da doença, as disfunções progressivas das musculaturas orofaringeolaringeal e respiratória afetam o paciente, resultando em quadros de disartria, dispneia, disfonia e disfagia. Essas alterações, se não forem tratadas no curso da doença, podem levar o paciente a apresentar deficiência nutricional, desidratação e complicações pulmonares em decorrência da aspiração traqueal. Observa-se a relação de maior incidência de risco de aspiração associada à maior gravidade da função orofaringeolaringeal, a diminuição da pressão expiratória máxima durante o curso natural da doença. A atuação do fonoaudiólogo é essencial, uma vez que a comunicação oral se desintegra durante a doença. Pacientes tratados desde estágios precoces da doença conseguem desenvolver mecanismos musculares adaptativos e diminuir o risco de aspiração traqueal, mesmo com graves alterações musculares. O tratamento consiste em propiciar uma deglutição segura por meio de procedimentos compensatórios adquiridos, de exercícios miofuncionais e do aprendizado e técnica que estimulam a propriocepção oral, alterações posturais e manobras de deglutição. Com a terapia, a habilidade de deglutir seguramente pode ainda se manter, mesmo quando a voz e a habilidade de articulação forem semelhantes a uma comunicação oral ineficiente. Pacientes com desordens na fase orofaríngea da deglutição
podem ser reabilitados através de programas de avaliação radiológica para definir as desordens de deglutição anatômicas ou fisiológicas, seguidos do uso de selecionadas e cuidadosas estratégias terapêuticas ou compensatórias. As estratégias compensatórias são designadas para eliminar os sintomas da desordem da deglutição, aspiração e deglutição ineficiente, e incluem mudanças posturais, melhora dos inputs sensoriais, mudanças nas características da alimentação, quanto à viscosidade, temperatura, sabor, modificações no volume e no ritmo da apresentação e manobras intraorais. Estratégias terapêuticas são designadas para mudar a fisiologia da deglutição e incluem uma série de exercícios de movimento, procedimentos de integração sensorial e motora e manobras para a deglutição. Os efeitos de todos esses procedimentos podem ser avaliados durante procedimentos de diagnóstico radiológico, uma vez que a anatomia orofaríngea do paciente e a fisiologia da deglutição podem ser definidas. Geralmente, a avaliação da deglutição pode ser completada tão cedo o paciente é identificado como disfágico e um planejamento apropriado de reabilitação é iniciado. Quando a fala já não pode ser compreendida, estratégias adaptativas como língua de sinais, mímica, postura e comunicação alternativa através de sistemas de computação eles já podem ser utilizados. Sistemas de microcomputação proporcionam aos pacientes anátricos com uma habilidade para comunicar suas necessidades, embora nenhum sistema possa competir com a fala natural, né? Para concluir, a detecção precoce desses distúrbios permite aos fonoaudiólogos avaliar objetivamente os prejuízos funcionais e traçar metas realistas de reabilitação. Os resultados atentam para o desenvolvimento de um protocolo de pesquisa da ELA, do ponto de vista fonoaudiológico, devido à escassez de material encontrado.